Romanos capítulo 10, verso 12 até o 15 apenas. O 12 ao 15 nos diz assim: Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É importante sempre lembrarmos qual foi o objetivo de Paulo ao escrever essa epístola que nós estamos estudando ao longo desses meses. Um dos objetivos de Paulo era captar parcerias para a pregação do Evangelho na Espanha. O Evangelho ainda não havia chegado na Espanha e Paulo precisaria de suporte, de apoio financeiro, apoio de orações de igrejas. E a igreja de Roma era uma igreja muito forte naquele período. A essa altura, Paulo já havia pregado o Evangelho nas principais províncias romanas. Paulo não plantou a igreja em Roma, nós já vimos isso aqui. Mas conhecia diversos membros daquela comunidade nominalmente. Nós vemos lá no capítulo 16, Paulo citando diversos nomes. Ele tinha conhecimento bem profundo, intenso da membresia daquela igreja. Paulo sabia que lá havia muitos judeus cristãos, recém-convertidos, que ainda cultivavam práticas do judaísmo. Guardavam dietas, datas sagradas, votos prescritos na lei mosaica. E Paulo era conhecido por estes cristãos justamente por colocar em xeque esses usos e costumes. Eles questionavam e se perguntavam: por que Paulo prega contra a lei? Por que prega contra a circuncisão, o sinal do pacto, da aliança? Por que prega contra o templo? E Paulo sabia que quando chegasse em Roma, ele passaria por uma espécie de sabatina. Queriam saber melhor a respeito dessas questões. Então Paulo meio que se antecipa ao longo da epístola, ele vai tratando desses assuntos. E nessa epístola ele se apresenta, esclarece estas e outras questões e principalmente apresenta o Evangelho do Senhor Jesus. Paulo respondeu no capítulo 9 que Deus não falhou em suas promessas para com o povo da aliança, do pacto. E no capítulo 10, ele elucida que a soberania de Deus na salvação não exclui os judeus do juízo do Senhor. Aqueles que rejeitarem o Cristo, esses irão passar pelo juízo, inclusive os judeus. Não será possível colocar a culpa na predestinação. Não será possível colocar a culpa em qualquer coisa. Eles rejeitaram a Cristo, os judeus, falando deles, e nós já vimos isso exaustivamente em lições anteriores, e eles criaram uma espécie de sistema próprio de salvação, salvação pelas obras. Deus irá me aceitar por aquilo que eu faço. Deus irá me amar mais. Deus irá me abençoar mais. E essa teologia humanista, amalucada e antibíblica está fortemente presente na igreja. Quando as catástrofes, o dia mau chega na casa de muitas pessoas, elas dizem: o que eu fiz para Deus? O que eu fiz contra o Senhor? Como se as bênçãos de Deus dependessem do que nós fazemos ou do que nós somos. Ai de nós, se as bênçãos de Deus dependessem daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Nós não teríamos bênção nenhuma, nós não merecemos absolutamente nada. Mas quando o dia mau chega, nós nos indagamos: o que eu fiz? Eu já testemunhei situações covardes, eu diria no mínimo,
de pessoas que julgam cristãos que estão passando por uma provação intensa, seja na saúde, seja na criação dos filhos, seja conjugal, seja financeira. E outros crentes dizerem, não, algum pecado aconteceu aí. Tem alguma falha, tem algum ponto cego. Não é possível que um filho de Deus viva assim. São os amigos de Jó. Temos vários amigos de Jó na igreja. Com amigos como os de Jó, nós não precisamos de inimigos. Então, esse tipo de teologia está muito presente, esse tipo de sistema de salvação, ou sistema de bênçãos em que eu adquiro o favor de Deus por aquilo que eu faço, os sacrifícios que eu faço, o nível de santidade que eu tenho. Nós sabemos, irmãos, que tudo na nossa vida é pela graça, tudo. Nada é por merecimento, é sempre pela graça, do início ao fim é graça de Deus. E nos versos que lemos, Paulo procura deixar claro que o plano de Deus não falhou pelo fato dos judeus não terem crido. Então Paulo quer despertar a igreja de Roma para ingressar na parceria de pregar o evangelho em todo o mundo. Por isso dessas indagações. Como que eles crerão se não há quem pregue? É preciso que alguém pregue, é preciso que alguém fale. Paulo aqui está fazendo uma espécie de apelo evangelístico àqueles cristãos. E falaremos essa noite brevemente das razões para se envolver integralmente na difusão do Evangelho. A primeira razão apresentada por Paulo, verso 12, é que diante de Deus não há distinção. Deus não tem um plano de salvação para os judeus, um plano de salvação para os não-judeus, um plano de salvação para os gregos, um plano de salvação para os brasileiros, planos de salvação diferentes. Seu plano é o mesmo e executado da mesma forma, ou seja, todos são salvos da mesma maneira. Da mesma maneira. Só existe um caminho, só existe uma forma, só existe um sacrifício, só existe um Cristo. Só um Cristo. O verso 12 inicia com um pois, remetendo imediatamente ao que foi falado anteriormente. O que crê no Senhor Jesus jamais será envergonhado. Uma citação do profeta Isaías, que significa que todos os que creem no Senhor jamais se decepcionarão ou se frustrarão, mas alcançarão aquilo que Deus prometera. Não há distinção, ou seja, Deus não concederá algum privilégio especial ou tratamento diferenciado a quem quer que seja. De modo algum. Deus não faz essa distinção porque os judeus são pecadores. Deus não faz essa distinção falando a respeito dos judeus porque eles são pecadores. E eles já estão condenados em sua ignorância, idolatria e rebelião de seus corações como os demais seres humanos. Eles não têm um privilégio a mais pelo fato de serem judeus. E ninguém o tem. O meu filho, por ser filho de crente, não tem um privilégio a mais por ser filho de crente. O único privilégio que ele vai encontrar nessa vida é a graça de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho que orar e zelar para que o meu testemunho da minha esposa, de alguma maneira, reverbere na vida dele, conduzindo-o a Cristo. A Cristo. Espelhando a Cristo. Não somente ao Senhor. Então, Deus não é o Deus somente de judeus. Paulo está falando aqui que Deus é o Deus de todos. E aí fica essa expressão que é um pouco complicada, especialmente nós que cremos na eleição. Ele diz que não há distinção, verso 12, entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui não está se referindo necessariamente a todos os homens, mas aqui está se referindo a essas classes de pessoas de diversas nacionalidades, posições sociais. Esse todos é a família da aliança, o povo de Deus, o povo do pacto. Não é algo genérico que alcança necessariamente toda a humanidade. Basta olhar o contexto anterior, que Paulo está falando que não há distinção entre judeu e grego.
Isso está dentro desse contexto, nós não podemos pegar fora de contexto. Está dentro desse contexto, desse discurso de Paulo. Ele está falando do lugar dos judeus, nesse contexto da aliança, do pacto, falando do estado de rebeldia dele. Então, quando ele fala todos, usa essa expressão, é no sentido daqueles que pertencem à família do pacto, à família da aliança, à família do Senhor Jesus, à igreja. Nós, independente da nacionalidade, posição social, cor ou sexo. É essa a igreja. Então, todos haverão de prestar contas diante desse Deus. Todos nós. E Deus abençoa os que se humilham em sua presença e o buscam. Ele é rico em manifestar misericórdia, é compassivo, é longânimo, venha de onde for. Deus ouve a voz súplice do coração quebrantado e contrito. É nesse sentido que não há distinção. Então não tem a oração do homem de Deus, a oração forte do homem de Deus, que é mais forte que a sua. Você, na sua vida cristã, na sua privacidade, na sua particularidade, no seu anonimato, pode orar e Deus pode atender a sua oração de forma extraordinária. Há necessidade de um homem de Deus, de um homem ungido, de uma cruzada de milagres. Não há distinção. Todos os servos de Deus estão diante dele. Segundo, a salvação está ao alcance desses todos no sentido da igreja. Da igreja do Senhor, que é integrada por tantas pessoas diferentes. A partir da citação do profeta Joel, Paulo está provando que a salvação já havia sido anunciada aos judeus. Invocar significa clamar, gritar por socorro, dirigir-se diretamente a Deus por meio da oração. E nesse contexto é invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, a única base de redenção da igreja. E nesse caso, é reconhecer que é pecador, que quebrou a lei de Deus e clamar ao Senhor para que Ele não considere os seus pecados, mas tudo aquilo que Cristo fez na cruz. É esse invocar o nome do Senhor, é nesse sentido. O nome de Cristo é a única esperança que nós temos nesse mundo. E essa citação do profeta Joel está no contexto de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, não apenas sobre os judeus. A bênção seria para todos, no sentido de sem distinção nenhuma. Homens, mulheres, crianças, jovens, todos receberiam essa dádiva do Espírito Santo. A igreja é habitada pelo Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Não esse templo, esse espaço que é dedicado ao culto a Deus. Ele deve ser usado dessa forma. Mas, sobretudo, a igreja que aqui congrega o povo, esse povo é habitado por esse Espírito Santo, que trabalha nos corações. A profecia de Joel é nesse sentido que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, de modo que, na igreja do Senhor Jesus, eu fico impressionado quando eu olho para a igreja aqui todos os domingos. Os irmãos não têm a visão que nós temos aqui da frente. Eu vejo homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, pessoas que tiveram o privilégio de ter um berço cristão, cresceram no Evangelho, pessoas que já idosas foram alcançadas pela graça. Quando você fica pensando na história de vida, na maneira como o Espírito Santo trabalha em cada vida, você fica maravilhado. Não há distinção. Não há distinção. Então a bênção seria para todos no sentido de sem distinção nenhuma. E Paulo se vale dessa passagem do profeta Joel para realmente reforçar a necessidade de pregar o Evangelho a todos. Paulo deixa explícito que a salvação se dá por meio de invocar esse nome de Cristo, ou seja, considerar a sua vida e a sua obra. É o ensino que vem pelo ouvir, pela palavra. É o que nós falamos domingo. Deus não se vale de imagens, Deus se vale da sua palavra. O ouvir é ver para o cristão. Por isso que anteriormente, Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir
a palavra do Senhor. É aí que a fé vai nascer. Então há necessidade de que seja pregado, de que seja anunciado. Meus irmãos, já tentaram de todas as formas, não digo de todas, mas de várias formas destruir a igreja, destruir a Bíblia, desacreditar o Evangelho. Não vão conseguir. Deus sempre vai levantar os seus arautos, a palavra continuará sendo pregada, a palavra continuará impactando vidas, porque essa é a maneira que Deus escolheu para se revelar ao povo da aliança, ao povo do pacto. Então eu quero finalizar versos 14 a 15, que está exatamente o apelo de Paulo à necessidade de pregação. Para que se professe o nome do Senhor é necessário que alguém fale, que alguém pregue. Paulo constrói o argumento por meio de 4 perguntas que nós chamamos de perguntas retóricas, que já trazem no seu bojo a resposta. Deus envia um missionário, esse missionário prega, os gentios ouvem, ou aqueles que não conhecem a Cristo ouvem, muitos não creem, mas há muitos que creem, invocam o nome de Deus e são salvos. É esse o processo. É um percurso. E sabe o que é que chama a atenção? A igreja está no início e no fim desse percurso. A igreja está anunciando o Evangelho e a igreja vai recebendo os salvos. Todas as vezes que celebramos um funeral, eu não digo um funeral, mas um culto de ação de graças por um irmão que o Senhor levou, ali é a parte final. A igreja está do começo ao fim, falando do Evangelho, pregando o Evangelho. A igreja faz parte desse processo. Há uma relação direta entre igreja, pregação e salvação. Estão interligadas. Deus usa a sua igreja para levar a salvação aos perdidos. Não é que a salvação está na igreja como o romanismo prega. A salvação não está na igreja. Mas a igreja é o principal agente instrumentalizado por Deus para a proclamação aos perdidos. Muitas pessoas, eu sempre ressalto isso, que muitas pessoas que você convive nunca vão ler um texto bíblico, talvez nunca tenham lido, talvez terão dificuldade de ler a Bíblia, mas elas vão ler a sua vida. Elas vão ler o Evangelho que está sendo pregado por meio da sua vida. Então a igreja é esse arauto. E Paulo encerra dizendo que quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. No sentido de que esses pés têm percorrido por caminhos deleitosos. É nesse sentido, de estar no caminho correto, no caminho certo. Quão formosos são os pés. Não no sentido literal, porque eu garanto para os irmãos que os meus pés não são bonitos, têm umas unhas escuras. Mas é em outro sentido, de caminhos deleitosos. Então, finalizando, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Os salvos serão integrados, o grupo de salvos por crianças, jovens, adultos, idosos, negros, brancos, homem, mulher, ricos, pobres, judeus, não judeus. Isso é belo na igreja. E muitos poderiam dizer, mas Deus predestina. Então Deus está fazendo distinção, porque Ele está escolhendo uns e não está escolhendo outros. Se a predestinação é bíblica, então Deus faz distinção. Só que não é isso que Paulo está dizendo aqui. A distinção é no método de salvação. Deus salva da mesma forma, Deus salva em Cristo Jesus, mediante a fé no seu Filho. Na verdade, todos os seres humanos, desde que nascem, já estão condenados. Já estão condenados. E Deus resolve salvar alguns. Deus alcança alguns com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu poder. E, obviamente, irmãos, esse trecho da epístola tem um forte apelo missionário. Chama a atenção que Paulo acreditava grandemente na soberania de Deus. Estava absolutamente tomado dessa convicção. Mas não foi o fato de crer na soberania de Deus que o deixou acomodado.
Ah, tem os eleitos, Deus vai salvar de alguma forma, então eu não preciso pregar, eu não preciso falar. Pelo contrário, nós vemos um Paulo extremamente engajado, preocupado com os perdidos. A maior dádiva que você pode dar para o seu vizinho, para um parente não crente, para um colega de trabalho, para um cliente, é falar de Cristo. É a maior dádiva. Pode dar outras coisas, mas a maior dádiva é Jesus. Já tive experiências, irmãos, de falar de Cristo para algumas pessoas e elas zombarem, e passaram-se os anos. E de repente aquela pessoa, depois de alguns anos, veio a entregar a vida a Cristo. Acontece demais. Você está falando de Jesus, testemunhando Jesus, as pessoas fazem pouco caso e num determinado momento da trajetória de vida delas, Deus as alcança. E pode ter certeza que o seu testemunho de alguma forma contribuiu para que o evangelho chegasse naquele coração. Então a igreja está engajada. Nós estamos num período de excepcionalidade, um período difícil para todos, de restrição de circulação, de provação, de uso de máscaras, mas nós podemos falar, mas nós podemos pregar de várias formas. Então, a igreja floresceu nos momentos de maior dificuldade. Você quer uma igreja que floresça num período de oposição, perseguição, em que falar de Jesus era sinal de colocar a cabeça na guilhotina e ter a cabeça cortada? Muitos poderiam dizer, não, é tempo de ficar em casa. É tempo de ficar calado. Pois a igreja floresceu. A igreja cresceu. E os períodos de adversidade foram os períodos em que a igreja mais cresceu, mais se fortaleceu, mais em que houve um refinamento de crentes.